Por décadas destruíram o nosso patriotismo. Através das escolas e da mídia, nos fizeram acreditar que somos um povo fadado ao fracasso, que não temos virtude. Ideologias perversas contaminaram o imaginário popular, causando danos incalculáveis em jovens que hoje estão perdidos e sem norte. A nossa resposta está sendo imediata. Estamos distribuindo o antídoto em cada canto do país, para todos os brasileiros. Os nossos documentários são produzidos para despertar a consciência e o patriotismo de qualquer pessoa e são distribuídos gratuitamente para que tenham o maior alcance possível. O nosso compromisso é com a liberdade e a consciência do povo brasileiro. Cumprimos a nossa missão. Há um ano lançamos a nossa primeira série, o Congresso Brasil Paralelo, e ele já foi visto por mais de 4 milhões de brasileiros. Um impacto profundo nas raízes culturais do nosso Brasil. O mais importante é que pessoas como você fizeram a sua parte, tornando-se membros do Brasil Paralelo, comprando o nosso produto e nos financiando. Por causa desse ato de coragem, estamos aqui para um novo passo. Um passo em direção à retomada da nossa verdadeira cultura, da nossa verdadeira missão como brasileiros. Os nossos membros, além de viabilizarem esse projeto, têm acesso a dezenas de aulas com os maiores especialistas do país, com os temas que expandirão a sua visão de mundo. Fazem parte de grupos fechados de membros para discussões internas. Acompanham os bastidores de produção e participam de eventos presenciais por todo o Brasil, onde nos conhecemos e planejamos o futuro em conjunto. Chegou a hora de fazer a sua parte pela retomada da nossa cultura. Fique agora com o segundo capítulo da nossa série e até breve. Há um vício moderno que é entender a história sempre recortada. Aqui nós tivemos esse período que nasceu assim, reproduziu-se, etc. Sabe? Como se fosse a própria vida humana. Como se todas as pessoas do nada mudassem e fossem alteradas, porque um homem está escrevendo história e ele diz, a partir deste momento tudo mudou. Se ensina muitas vezes nas escolas que para aqui vieram bandidos, vieram atrás do ouro, que vieram matar os índios, e essa é uma irrealidade que é dita sobre a história do Brasil. E quem não entende isso, não entende exatamente a grandeza do Brasil. A gente tem uma característica moderna, afinal as grandes navegações são uma característica que pode ser considerada parte da modernidade. Só que se elas vêm de um intento medieval, que era o de espalhar a fé, você tem aí no mínimo, né, duas visões de mundo convivendo. Portugal chega aqui em 1500 com essa missão dúbia, a missão de transmitir a fé cristã e ao mesmo tempo, é claro, tornar rentável este afazer. Afinal, Portugal se transforma num estado moderno antes de qualquer outro estado, muito com o dinheiro das ordens religiosas, sobretudo a ordem de Cristo, herdeira até dos templários. Às vezes eu escuto narrativas como, por exemplo, o Brasil passou a existir neste momento, ou neste, etc. Não, o Brasil passou a existir no momento em que contatos afastados por milhares de anos se deram em abril, aqui, no nosso solo. Ali o Brasil nasceu. Os indígenas nunca mais seriam os mesmos. Os portugueses nunca mais seriam os mesmos. Até agora, não podemos saber se há ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer
me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Carta de Descobrimento do Brasil. Pero Vaz de Caminha. 22 de abril de 1500. Os portugueses pisavam na ilha de Vera Cruz, mas não seriam os primeiros. Se foi necessário tamanho esforço das navegações para atravessar o oceano, como outros povos vieram parar aqui? Aparentemente, toda a espécie humana tem uma ancestralidade em comum com o continente africano. Para descobrir o mundo, ou em busca de alimentos, pequenos grupos foram se dispersando para o norte da África. Os seres humanos exploravam e colonizavam o desconhecido, montanhas eram escaladas, rios e pântanos atravessados. A voz humana era desconhecida do restante do mundo, e não havia pegadas nossas em outros continentes. O homem nômade não tinha para onde voltar. Em cada região desconhecida, tínhamos que aprender a sobreviver no meio ambiente. Os seres humanos tiveram que encarar a última era do gelo. Nos adaptamos e nos tornamos mais preparados para sobreviver. Estávamos prestes a colonizar todo o globo. Das costas ao deserto, das montanhas às florestas. A chegada do ser humano nas Américas é sempre considerada um dos grandes mistérios da humanidade. A hipótese mais aceita é que durante a Era do Gelo, uma enorme quantidade de água ficou presa nas geleiras, gerando a queda do nível do mar e fazendo emergir uma ponte de terra que ligava os continentes. Desaparecia a última barreira da disseminação humana. É possível que os caçadores simplesmente tenham atravessado esse corredor à procura de animais, e quando descobriram o outro lado, decidiram ficar. A Idade do Gelo não duraria para sempre. Os mares que subiam sem aviso começaram a separar as Américas do restante do mundo. O único portão de entrada para as Américas sumiu coberto pelos mares. Quase todo o contato entre as Américas e o mundo foi interrompido por mais de 10.000 anos, até que as tribos americanas perdessem o conhecimento sobre suas origens. Mas as Américas não ficariam estagnadas. Os humanos rapidamente penetraram cada pedaço de terra habitável. Geração após geração, o homem saía da África à América e agora desbravava todo o vasto continente. A região está cheia de mensagens deixadas nas rochas. As cenas de caça e a incrível variedade de animais que andavam por aqui ficaram marcadas na história e seus rituais de sepultamento guardados no solo. Na região de Minas Gerais foi encontrado o fóssil batizado de Luzia, com mais de 10.000 anos. Esses milênios de separação criaram diferenças culturais, linguísticas e fenotípicas. Era o resultado do ser humano fazendo o que sabia fazer de melhor: se adaptar ao meio ambiente para sobreviver e evoluir. Agora, os europeus desembarcavam no Brasil e reencontrariam as tribos que aqui viviam. Apesar de terem a mesma origem ancestral, ficaram separados durante milênios. Esse era um reencontro que parecia um milagre da vida e da persistência de sobreviver. A gente precisa lembrar que os americanos, os nativos americanos, eles ficaram aí pelo menos 10.000 anos separados pelo oceano, né? Quer dizer, enquanto a Europa, a África e a Ásia, eles conseguiam misturar culturas, porque você tinha uma comunicação, então você com alguma região inventava a roda e essa tecnologia pelo comércio, ela ia se expandindo e as pessoas iam trocando ideias, a América ela ficou isolada. E acontece muito com sociedades humanas, quando ela fica isolada, ela emborrece, né? ela fica pobre culturalmente. Então, quando a gente teve essa reconexão
dos americanos com os europeus, isso foi um dos episódios mais extraordinários da história do mundo. É engraçado que antes dos portugueses desembarcarem nas praias da Bahia, os índios eles subiram nas caravelas. Isso é uma boa metáfora para mostrar que eles também tiveram uma descoberta, né? E eles ficaram espantados ao ver bichos que eles nunca tinham visto, né? Por exemplo, uma galinha, correram das galinhas, provaram um bolo e cuspiram, acharam ruim. 1 mês, 2 meses depois eles já vendiam ovos para os portugueses. O cachorro foi uma tecnologia imensa para ajudar os índios, porque ele vigiava a aldeia, né? Ele informa, ele late se algum invasor está chegando, ele te ajuda a desintocar animais. Os índios que se aliam aos portugueses são índios que perceberam que uma aliança era vantajosa, porque tinha um monte de tribo nômade violentíssima. Aqui no litoral do Espírito Santo tinha muita tribo violenta, que ocupavam as tribos mais violentas ocupavam as faixas litorâneas, né? Acho que a mais violenta que tinha aqui eram os botocudos, e que atacavam essas tribos que eram tribos fixas, né? E essas tribos viram os portugueses como aliados contra esses índios que chegavam, escravizavam, matavam. E aí como é que você explica essa história, né, para as pessoas depois de já ter toda uma história construída com base, os portugueses eram os malvados, que dizimaram as populações indígenas e tal. Essas tribos viviam em guerras permanentes e não se aceitavam umas das outras de maneira alguma. Então, se você for dizer que a propriedade deles, bom, em primeiro lugar, eles não tinham noção da propriedade da terra. Essa noção não existia. Se você não tinha sequer a noção da propriedade da terra individual, quanto mais ia ter da comunitária. Tá certo? A terra que eles ocupavam era uma extensão ilimitada. Que tamanho era a propriedade? Ela crescia dia a dia. Tá certo? Só que a do outro lado também estava crescendo. Então, acabava sempre dando rolo. E aí a gente pensa assim, como é que eles conseguiram contato com os indígenas? Aí, é claro que não foi a coisa mais fácil do mundo, né? A Corte de Lisboa decidiu investir em proteger o Brasil da disputa de território. Seriam necessários navegadores dispostos a enfrentar os riscos de migrar para o Brasil e se adaptar à humildade de uma vida simples, ao convívio com os índios e empreender no instinto comercial da única coisa que a corte poderia oferecer em troca: explorar comercialmente o pau-brasil para tinturas. Os indígenas sabiam onde havia pau-brasil, eles sabiam onde tinham as madeiras, eles sabiam cortar as madeiras e sabiam transportá-las. Então eles davam isso tudo, e os portugueses eles davam coisas que para eles não eram importantes, para eles portugueses, né? Eram importantes para os indígenas. Do ponto de vista do indígena, aquela madeira não tinha esse valor todo. Tinha em todo canto aqui. Por que... Nossa, esse cara é maluco, né? Vem aqui que é árvore. Pra cabeça dele devia ser assim, entendeu? Então pro indígena era uma troca vantajosa. Ele ganha um espelho, ele entrega um pau, entendeu? Às vezes a gente é ingênuo e pensa assim, eles davam coisa que não prestava pra nada pros indígenas. E do ponto de vista econômico, aquilo era escasso, né, aqui. Era o que eles não tinham, eles queriam, enfim. Então aí eles conseguiam fazer essa relação. O Brasil por um tempo ficou assim. O Brasil era uma promessa, a Índia, uma realidade. Então perceba todas essas características. O Brasil ele nasce de um impulso ligado aí à expansão da fé e às rotas comerciais. A princípio, existem expedições de reconhecimento e locais nos quais já se estabeleciam alguns contatos comerciais. Depois, o povoamento. Vamos fincar raízes naquela terra. Um dos objetivos foi o fato de que a França estava de olho aqui, né? O pau-brasil foi perdendo importância no comércio e o Império Português não tinha finanças para povoar o Brasil. Para administrá-lo, utilizaram uma prática já testada por Portugal em outros territórios: dividir o local em determinadas áreas, onde cada uma delas receberia um capitão, com a missão de fundar vilas, distribuir terras a quem desejasse cultivá-las, construir engenhos e defender o território, podendo, em troca, explorá-lo comercialmente, pagando 20% dos seus resultados à coroa. O português divide em 15 capitanias hereditárias do território brasileiro e cada uma teria um donatário, um capitão donatário. Donatário é aquele que recebe a doação. Então ele seria responsável por criar naquele local um povoado.
Nesse sentido, as capitanias servem como um bom elemento simbólico, muitas vezes, para demonstrar o quê? Havia uma força de interesse econômico nessa movimentação que acompanhava, isso é importante dizer, não o objetivo de extrair riquezas, mas de manter riquezas. Percebam que a natureza das capitanias, ela é oposta a uma ideia de ciclos econômicos, porque as capitanias buscavam ser meios de estabelecimento de pessoas aqui, protegendo fronteiras e etc. Ou seja, essas riquezas teriam que, por lógica, ficar aqui, claro que a partir de uma lógica da própria exploração, etc. Mas se eu exporto e fico rico, logo parte dessa riqueza fica aqui. A consequência dela, o resultado. Ora, o quanto a geografia brasileira foi determinante da história do Brasil. Olha o quanto esse vasto litoral a ser defendido e protegido, a vastidão do território, a necessidade de povoamento, foi determinante da história do Brasil. Isso é tudo relação de produção. A ideia de colônia, por exemplo, não remete exclusivamente a um processo predatório. A etimologia de colônia não significa depredação, ciclos. Longe disso. Colônia significa, dentro de suas aplicações, inclusive povoamento, que é um processo que o Brasil viveu. Os brasileiros até o século XIX não se chamavam colonos, se diziam portugueses nascidos no Brasil, em conformidade com os estatutos jurídicos de Portugal. Eram tão portugueses quanto os nascidos em Lisboa, titulares dos mesmos direitos. Então, a palavra colono é uma palavra que aparece na história da Inglaterra para se referir às suas colônias, mas não era aplicável a Portugal, porque Portugal tinha um projeto político diferente. E agora eu vou destacar uma coisa, que o grande orgulho dos americanos é a democracia liberal. A primeira eleição das Américas foi em São Vicente, na Vila de São Vicente. Por quê? Para eleger os homens bons. Foi a primeira eleição, foi o primeiro, digamos, elemento democrático das Américas, e aí? Então, Portugal é até considerado, o modo medieval de Portugal se organizar é diferente do feudal que a gente aprende na escola, que aquele modo feudal é mais característico da França. Portugal se organizava mais por essas vilas e já com eleições, deixando o quê? Para o poder central decidir pouquíssimas coisas. As pessoas decidiam seus problemas localmente. Então o Brasil parece que começa sabendo lidar com as questões, né? Localmente as pessoas vão discutir os seus problemas e decidir as suas coisas. Então toda a atividade de governo efetivamente era resolvida e decidida pelos moradores de cada vila que eram eleitos. As eleições funcionavam como um relógio. Então você tem eleições em São Vicente desde 1532, em Olinda desde 1541, Salvador desde 1549, São Paulo desde 1554, Rio de Janeiro desde 1565 e assim vai. E isso é uma base que nenhum país europeu, por causa dos direitos feudais, teve, e que apenas, vamos dizer assim, os Estados Unidos, na América, tiveram um governo local dessa importância. Isto é uma base que facilita imensamente a atividade empreendedora. A missão era muito mais difícil do que parecia, e apenas 2 capitanias iriam prosperar: a de São Vicente, de Martim Afonso e seu irmão, e a de Pernambuco, com Duarte Coelho. Todas as demais capitanias que marcavam o início do desenvolvimento mundial do comércio fracassaram. O açúcar alcançava altos preços na Europa, onde era pesado em grama para venda. A cana-de-açúcar foi trazida de outras ilhas e crescia muito bem em terra brasileira. Logo, os portugueses passaram a construir os primeiros engenhos de açúcar no território. Os índios frequentemente destruíam os engenhos que eram erguidos. Algumas tribos eram muito hostis e tinham hábitos totalmente diferentes, como comer carne humana, acreditando adquirir as habilidades do cadáver, ritual que ficou conhecido como antropofagia. Agora se coloca no lugar das pessoas daquela época. Chega um cara aqui com uma carta de doação. Ele apresenta: eu sou o donatário. Que valor tem aquele documento para os indígenas aqui estabelecidos? Nenhum. Então ele precisava estabelecer um vínculo. No caso da vila de São Vicente, um náufrago português chamado João Ramalho já estava estabelecido no local e havia se casado com uma princesa tupiniquim, a Índia Bartira. Por causa desse vínculo,
os locais já tinham conhecimento sobre os portugueses. Esse contato facilitou a diplomacia e contribuiu para o sucesso da capitania dessa região. Ingleses que estavam na América nem cogitavam a possibilidade de se casar com índias, né? Nem as mulheres inglesas cogitavam a possibilidade de se casar com os índios. Os portugueses não tinham essa, tá entendendo? Os portugueses que conseguiram estabelecer uma boa convivência com os índios tinham larga vantagem para conseguir produzir e povoar no território. Muitas capitanias fracassaram por não criar este relacionamento. O Brasil precisou destas harmonias entre os indígenas e os portugueses mais bem afeiçoados à cultura indígena para que eles pudessem assentar a terra aqui. Se você observar bem, a história da Bahia não é diferente, tá? Que nós temos lá a Paraguaçu, né, com Caramuru. É basicamente uma história muito semelhante. A Corte de Lisboa decide usar o dinheiro adquirido em outras colônias para enviar ao Brasil uma equipe com o objetivo de organizar um governo que seria comandado por Tomé de Souza. Este governo teria 3 principais objetivos: defender o território, organizar a produção para tornar viável o povoamento e um terceiro e prioritário que mudaria nossa história: civilizar os índios. O grande problema era como nos aproximamos de povos que não falam a mesma língua, não têm os mesmos hábitos e pensam completamente diferente. Essa difícil missão seria confiada aos jesuítas. Se a Ordem de Cristo tinha ajudado Portugal nas navegações, os jesuítas seriam os responsáveis pela paz com os índios e a união do território brasileiro. Não era a primeira vez que o homem percebia que as pessoas não nasciam cultas e que era necessário educá-las para uma vida melhor. Desde a Grécia Antiga, a educação era tida como o motor de um conceito que ia se desenvolvendo e que sempre foi fonte de reflexão do Ocidente: a liberdade. As ciências e as artes, elas começam a se desenvolver desde a antiguidade porque aquilo era necessário para formar uma pessoa livre. A humanidade sempre teve dificuldade em ter pessoas vocacionadas para ensinar os outros. Se na Grécia filósofos como Pitágoras e Aristóteles precisavam achar alunos interessados em lhes ouvir, durante a Idade Média, nos mosteiros, surgiria uma capacidade maior de administrar a educação dos homens. Os mosteiros logo perceberam que podiam levar a educação para fora dos muros, catequizando homens ao clero. O clero significa aquele que sabe ler e escrever, né? Não é a pessoa ser ordenada, estar encardinada numa ordem religiosa, numa diocese ou qualquer coisa assim. E participam dessa república literária aqueles que são capazes de conversar não somente com as pessoas que estão aqui, que vivem na mesma época que eu, mas também com todos aqueles que viveram antes de mim. A tradição é a democracia dos mortos, né? Porque eu não ligo só para o ponto de vista e as opiniões daquelas pessoas que vivem comigo hoje, mas sim de todo mundo que viveu antes de mim. E que não é democrático aquele que só pergunta para uma população de vivente. O acesso ao conhecimento de todo tipo começou a se expandir pela Europa. A população começava a aumentar e não bastava mais manter uma república literária. É a necessidade de educar cada vez mais pessoas que leva ao surgimento da universidade. Então a Universidade Salamanca, Coimbra, Colônia, Paris, Bolonha, depois, né, a gente vai ter Oxford, Cambridge. Começam a surgir esses ambientes universitários e passam a ser o único ambiente possível de estudo. Os jesuítas nascem com a vocação de ensinar durante um grande cisma enfrentado pela Igreja, a Reforma Protestante. Para a Igreja ganhar espaço em outros lugares que estavam recém sendo descobertos, decide que esses novos sacerdotes da Companhia de Jesus fossem enviados pelo mundo inteiro para educar diferentes povos. Era o casamento de 3 grandes interesses: os jesuítas que queriam doar-se à vocação de educar, os portugueses que precisavam civilizar os índios e a Igreja que queria levar o catolicismo para o além-mar. Pois bem, em 1549, então, a gente começa a ter na história do Brasil a participação ativa dos jesuítas.
Desde então, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Se existem momentos dentro da vida do Brasil, singulares, um deles é esta vinda. Desembarcava no Brasil a Ordem dos Jesuítas, comandados por Manuel de Nóbrega, com a missão de trazer as sementes da civilização ocidental para este lado do oceano. Civilização sem religião nunca existiu. Né? Porque se você precisa usar o termo civilização para se referir a um ciclo cultural contínuo, ou seja, a uma cultura que se mantém em um determinado povo e local e é transmitida de geração em geração, essa tal cultura, ela não é simplesmente um conjunto de tipos de vasos ou maneiras de comer ou até de armazenar os alimentos, não é uma maneira de guerrear. Na verdade, todas essas coisas estão vinculadas com um mito. Sempre foi assim, desde a primeira civilização, que era a Suméria. Então eles tinham um mito deles. Quando a gente tem a primeira legislação, que é da Babilônia, é o Código de Hammurabi, você percebe ali que ele se refere ao deus Marduk que medisse as leis. A religião cristã, ela cria uma moral que tem em si alguns valores, que ela soube herdar a princípio da cultura greco-romana, e outros valores que dizem respeito à salvação da alma. Entre eles, o amor, né? Amor traduzido do latim caritas, né? E o amor caritas é o amor caridade, não é o amor da fruição sexual, que seria em grego eros. Então é esse amor ágape ou caritas. Então é o amor no qual você se dedica desinteressadamente às outras pessoas. Você tem a figura do perdão. Então assim, o perdão é muito claro, o autossacrifício por um valor maior. Desde um ponto de vista espiritual, você precisa se considerar uma alma individual. Se alguém vai ser salvo, não é o partido tal ou o partido qual, não é a empresa tal. Se alguém vai ser salvo ou condenado, vai ser a alma individual. Se você se despersonaliza, os seus atos já não são mais julgados como atos de uma pessoa consciente que escolhe o que vai fazer. E nesse sentido você não pode ser julgado, você vai ser julgado como? Como uma pessoa que agiu porque o meu partido mandou, porque o meu grupo faz assim, etc. Você despersonalizado, você deixa até, digamos, a sua característica principal da humanidade, né? Que é a capacidade de inteligência, a capacidade racional. Nós somos livres e inteligentes. Desse fato, nós sermos livres e inteligentes, se deduzem 3 princípios fundamentais para a estabilidade socioeconômica de uma nação. Quais são? Livre iniciativa, o respeito à propriedade privada e o princípio de subsidiariedade. O que é a propriedade? A propriedade é garantia da liberdade. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. A definição mais curta de propriedade que eu conheço é do Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, trabalho acumulado. Então essas ideias, elas fazem parte do caldo cultural que, digamos, alimenta as nossas almas. Para que eu vivo, como eu devo me comportar, como eu devo me organizar, como deve ser o meu governo, o que é o bom governante, todas essas dúvidas podem ser respondidas dentro do caldo cultural de uma religião. Então, Gilberto Freire usava essa noção de que não necessariamente cada brasileiro, para ser brasileiro, teria que ser um católico que vai à missa, etc. Né? Mas faz parte da identidade brasileira a influência social e cultural do catolicismo. Isso ele dizia como agnóstico. Né? Os jesuítas também desembarcaram na Índia, na China, no Japão e na América do Norte. O seu sistema de formação era o maior do mundo na época, e foi a primeira vez que se viu a vantagem de ter informações sobre qualquer lugar do mundo. Para ensinar a cultura ocidental, aprendiam a língua dos povos locais e absorviam o que eles tinham de melhor. Por exemplo, os japoneses podem nos ensinar sobre higiene, né? E nós não, né? Ou a própria metalurgia. Mas nós temos que ensinar também o que de melhor nós temos. A música desses índios aqui tem 4 notas. Meu Deus, vamos ensinar aqui uma escala de 12 notas. Então eles pegam comunidades aqui indígenas no Brasil e levam do Paleolítico ao Barroco em 20 anos. Encontrar essas fontes sobre os jesuítas não exige uma imersão em arquivos, porque muitos desses trabalhos já foram publicados, só que não são valorizados, o que é pior. Padre João de Aspilcueta Navarro escreveu: haviam acabado de matar uma moça, está falando dos índios, e mostraram-me a casa, e entrando nela, percebi que a estavam cozendo para comê-la. A cabeça estava pendurada em um pau. E depois fui a outras casas, nas quais achei pés,
mãos e cabeças de homens no fumo. Escreveu o padre Manuel da Nóbrega: os gentios, que parece que punham sua bem-aventurança em matar seus contrários, comer carne humana e ter muitas mulheres, se vão muito emendando, e todo o trabalho consiste em apartá-los disso. Uma sociedade que tem este costume, bom, não é um primor de moralidade, evidentemente. Eles vão dizer, mas isso é julgado pelo parâmetro ocidental. Disso, sim, só que uma hora você vai ter que escolher um parâmetro ou outro, meu filho. Além do que, o parâmetro ocidental é racionalmente defensável. Você tem 2 milênios de tradição de argumento, exame, análise, etc, etc, etc. E esta cultura indígena não tem sequer alfabeto. Arrisco dizer que a civilização ocidental é o ponto mais alto que a humanidade chegou até agora. E o Brasil é fruto disso. Tomé de Souza construiu a primeira capital do Brasil, Salvador, dando uma administração, justiça, armazéns, casas do conselho e o esboço do que seria os próximos períodos por aqui. Antes de existir povo, surge o quê? Um Estado, que faz com que em nosso contemporâneo as pessoas ainda entendam no Estado o seu motivo, a sua vanguarda, ou ainda numa relação perversa que o Estado adquiriu em certos momentos associado ao padroado, ou seja, o Estado detentor de medidas também clericais. Então é um Estado que não soluciona apenas os problemas sociais, mas é um Estado que também está alinhado aos valores religiosos. É um Estado, portanto, metafísico. A missão de construir um Estado exigia que o próprio governador e os padres trabalhassem ajudando os artífices na construção de um novo Brasil. Uma vida nova deste lado do oceano exigia que abrissem mão dos privilégios que tinham em Portugal. Para defender de forma mais eficaz o território dos estrangeiros, armou a população, distribuindo armas aos colonos. O prosperar da organização e da segurança permitiu que o comércio realmente começasse. Os engenhos de açúcar a serem construídos agora eram uma realidade e viriam acompanhados de uma das maiores chagas da história do mundo. Das grandes manchas morais da biografia humana, é impossível não lembrar da escravidão como uma das maiores. Quando falamos em escravos, lembramos da luta e da dedicação dos abolicionistas pela liberdade e dos povos que demoraram tanto para despertar e ver um futuro livre. É difícil pensar o quão horrível foi nascer e morrer sem ser o dono de sua própria vida. O fato de podermos olhar as coisas dessa forma é o privilégio de vivermos do lado de cá da linha do tempo da humanidade. O compromisso em manter a humanidade livre vem da lembrança de que demoramos milênios para vencer o mal da escravidão. Foi um mal que por muito tempo não esboçava a perspectiva de nos libertarmos. Os antigos povos hebreus e assírios, os gregos e os romanos, os europeus, astecas, incas, maias e tantos outros não conseguiram vencer o status quo no qual nasceram e viveram. Se olhamos para trás e vemos a mancha da escravidão, é a história jogando holofotes sobre nós, esperando deliberarmos sobre nossas ações, para saber quem somos e como seremos lembrados. É a história cumprindo seu papel, nos ensinando os grandes erros e lembrando que muitos dos nossos antepassados perderam seus sonhos na falta de liberdade. A escravidão, do ponto de vista moral, ético, não há nenhuma dúvida, não há discussão. É uma aberração moral. Né? Acho que por aí não tem conversa, ninguém discorda disso. O ponto é que, do ponto de vista histórico, infelizmente, foi a normalidade no mundo inteiro por grande parte da história, na verdade. É um período muito recente que nós temos sistemas econômicos baseados na não escravidão. O que era ser escravo? Né? Ser escravo era ser vencido numa guerra justa e perder a sua liberdade, ou nascer de uma mulher nessa condição. É isso que definia a base legal, né, para ser escravo. Então,
Se fala muito de reparação histórica com relação à raça e etnia, mas o fundamento da escravidão nunca foi a origem étnica. No Brasil nunca foi. Não é racial, ela se torna racial no século XIX, né, quando surgem as teses eugenistas, é que aí se usa essa questão de tentar ligar ou associar o africano ou o descendente de africano ao escravo. Mas isso é muito tardio, né? Então não foi uma escravidão, primeiro, de oportunidade, tanto é que não era difícil você encontrar negros que se tornavam senhores e que tinham seus escravos também. Então, quer dizer, dentro de uma economia escravista, né, se eu sou um senhor de engenho, eu tenho escravos. A alforria era uma concessão do senhor, mesmo que o negro tivesse dinheiro para pagá-la. Aí nós temos um problema. Não conseguiram comprar a sua alforria. Pois bem, tenho esse dinheiro, vou investir esse capital. Comprava escravos. E tinham essa possibilidade. E nós temos casos, percebam o nível de especificidade de nossa escravidão, de antigos escravos que pagavam sua alforria com seus próprios escravos. Claro que são casos que são minoritários no sentido da história da escravidão como um todo, mas são especificidades que não são comentadas, que não são debatidas. E, inclusive, o continente africano era altamente escravocrata, assim, internamente, certo? Então, quer dizer, o português não chegou lá na costa africana e saiu dando paulada e tiro e arrastando o africano para dentro dos navios, né? Já existia um comércio intenso de escravos na costa. Quando falamos de negro que veio da África, diferentes regiões, eu preciso entender que a escravidão já existia no continente africano. Porém, ela era específica em cada um dos lugares. Ou seja, é muito perigoso dizer assim, os negros africanos escravizavam-se porque eram muçulmanos, porque nem todas as nações eram muçulmanas, certo? E inclusive cabe dizer que as que eram praticavam uma escravidão pior do que as que não eram. A escravidão muçulmana é um assunto relativamente recente na pesquisa historiográfica. Tem um livro que eu recomendo, de um historiador africano chamado Tidiane, que chama Le Génocide Voilé, genocídio velado, que é a desgraça que a escravidão muçulmana fez na África. Os escravos que iam para o mundo muçulmano, os muçulmanos preferiam comprar mulheres e, quando compravam homens, capavam, porque era grande parte da finalidade sexual. Que o escravo na África era enterrado com a corda amarrada no pescoço e ficava com a ponta da corda fora do enterro para ser puxado para fora quando fosse necessário. Quando morria um chefe em algumas regiões da África, isso poderia significar que seriam mortos 20, 30, 40, 50 escravos para acompanhar no outro mundo o chefe que havia morrido. A escravidão era uma situação aceita e tornara-se a mão de obra da cana-de-açúcar no Brasil. Primeiramente, os homens da Guiné, depois os do Congo e os da Angola, e em seguida o tráfico envolveu todo o sul do continente, até Moçambique, tornando o negócio de escravos o mais lucrativo e amplo do planeta. O governo de Tomé de Souza foi sucedido por um senador das Cortes de Lisboa, chamado Duarte da Costa. A conturbada expedição de Duarte trazia duas biografias pouco semelhantes. A de Padre Anchieta, jesuíta pioneiro na catequese dos nativos americanos e fundador do Pátio do Colégio, a primeira escola do Brasil. Se hoje podemos estudar a cultura tupi, é porque um dia, no passado, Anchieta passou longos períodos de sua vida dedicado a registrar o dia a dia dos índios e educá-los. Dedicação que o levou a ser autor da primeira gramática da língua tupi. A outra biografia que acompanhava Duarte da Costa era a de seu filho, que tentou escravizar indígenas, sendo repreendido pelos jesuítas. Como o governo local não atendeu às queixas e continuaram a escravizar os índios, um jesuíta buscou levá-las pessoalmente ao rei de Portugal, mas naufragou e foi devorado por índios antropófagos.
Duarte da Costa faria um mau governo e permitiria que os invasores franceses se instalassem na região que hoje abriga o Rio de Janeiro. O povo apelou para a coroa pedindo a substituição do governador, e em 1556 ele foi exonerado e substituído por Mendes Sá. O terceiro governador do Brasil vinha com a missão de enfrentar os invasores franceses. O seu sobrinho, aliado à tribo dos índios do cacique Araribóia, comandou a retomada da região e expulsou os estrangeiros, fundando a cidade do Rio de Janeiro. A história do Brasil continuava ligada a Portugal, e uma nova crise de sucessão do trono geraria forte interferência nas terras além-mar. No ano de 1578, o rei português Dom Sebastião estava lutando contra os muçulmanos no norte da África, quando desapareceu em uma batalha. Tem uma parte da história do Brasil a qual a gente presta pouca atenção, mas que foi fundamental para a configuração do país que a gente tem hoje, que foi o período da chamada União Ibérica. Foi um momento em que uma crise sucessória em Portugal levou a que o rei de Castela fosse declarado também rei de Portugal. E aí você fica algumas décadas de Portugal dissolvido na Espanha. A Holanda tinha relações comerciais saudáveis com Portugal, mas estava em guerra com a Espanha. Quando houve a união entre os reinos em 1580, os portos fecharam as relações comerciais e a Holanda decidiu atacar o Nordeste brasileiro para garantir o controle sobre a produção e comercialização do açúcar. Eles não tinham, pelos tratados, pelos acordos da época, o direito legal de estar aqui. Então, a utilização do termo invasão está correta. Tanto é que a escolha de Pernambuco já demonstrava qual era o interesse dos holandeses aqui. Era o interesse mercantil, escolheram justamente o lugar então mais rico do Brasil. Então, diferente do processo português, em que eles realmente emigravam, os holandeses, por outro lado, escolheram um lugar específico que era lucrativo. Os holandeses não tiveram um empreendimento humano e nunca se propuseram a isso que os portugueses, por exemplo, tiveram. Eles pegaram, inclusive, o estado de Pernambuco, Recife, Olinda, enfim, que já tinha um processo civilizatório constituído naquele lugar. Isso é importante dizer também, porque há um valor dado ao processo holandês no Brasil, como se eles tivessem civilizado o Brasil, que antes era bestial. Na verdade, quem civilizou o Brasil, que antes tinha características bárbaras, pré-históricas, foram os portugueses. Os holandeses roubaram e bloquearam a produção de açúcar no Brasil e os pontos de comércio de escravos no continente africano. De uma hora para outra, a região não tinha mais mão de obra e seu comércio estava comprometido. Os 60 anos que uniram Portugal e Espanha por um soberano comum não geraram apenas os prejuízos da cobiça holandesa. Quando comparamos o mapa do Brasil com os mapas da época, vimos que há uma grande diferença no tamanho do território. Durante um século, o português ficou hesitante à porta daquilo que parecia um imenso deserto, sem ânimo de entrar no Brasil adentro. O Brasil só seria realmente descoberto, de ponta a ponta, com os bandeirantes. Os bandeirantes tornaram-se uma espécie de nômades dos sertões. Penetravam o Brasil em busca de prata, ouro e de escravos. Eram descendentes de portugueses de São Paulo, mas grande parte das tropas eram compostas por índios e caboclos. Desde o alto do Amazonas, a savana gaúcha, levaram o idioma, a religião e o começo da identidade nacional. Era incessante a sua corrida em busca de terras virgens. Batizou uniformemente a terra e em todos os cantos do Brasil encontraremos uma boa vista e uma volta grande. Os bandeirantes também falavam tupi e nomearam muitos dos lugares que eles passaram com a língua, como Jundiaí, Piracicaba, Taubaté, Sorocaba e tantas outras.
Então esse período que vai de 1580 até o fim dessa união, em 1640, foi um período riquíssimo da história do Brasil, no qual não só se configurou, em linhas gerais, o atual mapa do Brasil, né? Porque foi essa circunstância que permitiu o avanço dos bandeirantes, por exemplo, em terras que eram castelhanas, como também as instituições brasileiras se firmaram nesse período. Portugal só recuperaria sua independência quando a família dos nobres de Bragança reivindicassem o reino. Era o acordo que dava fim a uma longa guerra de separação da Espanha e inaugurava uma nova era da dinastia portuguesa. Portugal volta a ser um país independente na Europa e quer restabelecer os seus domínios. Portugal, já tendo que manter uma guerra com a Espanha para garantir a sua independência, fez um acordo com a Holanda. Onde eles estivessem, eles ficariam. E onde eles estavam? Né? Eles estavam no Nordeste e também em Angola. Os brasileiros não aceitaram essa situação. Então, formaram terços, né? Como eram chamadas unidades militares, e se reuniram para fazer frente ao ocupador, ao invasor holandês, mesmo sem apoio do rei de Portugal. As diferenças religiosas e mercantis eram muitas, e estava prestes a nascer o primeiro exército brasileiro. Os portugueses têm uma maneira de lidar com os débitos e com os créditos e com o comércio. Os portugueses da época, inclusive. Os brasileiros foram, digamos, herdando isso. Chegam os holandeses com outras práticas comerciais. As práticas comerciais são de pontualidade absoluta, juros contínuos e constantes e altos. E eles tentam implantar isso aqui. Foi um dos motivos de revolta, já que eu disse que essa civilização nacional, ela nasce dessa mistura entre mentalidade medieval e mentalidade moderna. A mentalidade holandesa era muito mais moderna nesse sentido. Então era tudo o quê? Otimização para melhores resultados. Não tinha essa relação de pensar no outro, entender, tá bom, hein? A próxima vez você me vai pagar. Não tinha isso. Era, vim aqui cobrar. Não vou dar. Então a tua casa é minha agora. Como assim? Tchau! O holandês tratava das coisas assim. Como eles eram mais formais, eles tinham uma visão diferente dos escravos e dos índios, então eles deixavam os índios mais afastados e eles tratavam os escravos com mais dureza. Então é uma coisa que caracteriza os portugueses também, essa maior familiaridade, capacidade de diplomacia e de gerenciamento de amizades, né? Aristóteles mesmo dizia que a amizade é um dos fundamentos da sociedade política. Essa insatisfação deu origem à Batalha de Guararapes, onde índios, negros e portugueses se juntaram para expulsar a Holanda e reconquistar o território perdido. Então era uma batalha que unia o quê? Primeiro, uma reconstituição de Portugal como nação independente. Segundo ponto, você tinha uma batalha de católicos contra protestantes. Terceiro ponto, você tinha modos de vida competindo. Então, o modo de vida holandês, que defendia uma certa liberdade religiosa, mas que era muito rígido com os negócios. Ou o modo de vida português, que era mais rígido com as questões religiosas e mais tolerante com os negócios. Você cria, então, um monte de problemas e acontece uma guerra. Você vê quadros dessa batalha, você vê lá grupos, né, grupos bélicos negros e índios. Né? Você tem Felipe Camarão, por exemplo, era um líder indígena. Então você tem o mito de que na Batalha de Guararapes você tem primeiro um pré-exército, né? É como se fosse o primeiro momento aí do exército brasileiro. E em segundo lugar você tem as três raças unidas contra o elemento invasor. E em terceiro lugar você tem os católicos lutando contra os protestantes, querendo tergiversar, os protestantes e os judeus, querendo tergiversar então a fé católica do Brasil. Quando uma armada holandesa tomou conhecimento do Brasil, era um retrato do estilo colonial de seu tempo, desagregado, impreciso e separado por distâncias enormes que disseminavam a população pelos engenhos de açúcar. Já em 1654, quando Recife foi reconquistada, havia ali um único povo. Dentro de um curto tempo, foi achada a fórmula brasileira. Aliados contra intrusos, índios, brancos e negros, incentivados pelo seu amor à terra adotiva ou do berço e apegados aos seus modos de vida, carregaram em si
o desabrochar da brasilidade. Havia chefes militares europeus como Fernandes Vieira, índios como Felipe Camarão e negros como Henrique Dias. A luta gerou um sentimento de identidade com a própria terra e deu origem ao primeiro exército brasileiro. O holandês foi retirado, mas ficava o espírito de regionalismo que não mais se perderia. O sentimento de nacionalidade ele não surge de uma vez só. É claro, acho que fica claro para todo mundo que ele vai surgindo aos poucos. Então, quando a gente fala primeiro em nacionalidade, temos que lembrar que se vamos nos remeter à colônia, ao período colonial, nós não estamos falando de uma união entre identidade nacional e Estado. Isso é impossível, uma vez que nem Estado independente havia. Nós estamos falando só de uma nação como uma cultura própria. Expulsos do Brasil em 1654, foram se estabelecer em Suriname, Barbados, Curaçao e outras regiões da África. Quando a gente vai considerar a questão da possibilidade do Brasil ter sido colonizado por outros povos, por exemplo, a França esteve aqui, em 2 lugares, Rio de Janeiro e Maranhão. A Holanda esteve aqui por muito tempo em Pernambuco. Quando a gente pensa na Holanda, qual é o país que foi colonizado pela Holanda, que tem hoje uma grande pujança e destaque mundial? Suriname? África do Sul? E a África do Sul ficou um bom tempo nas mãos dos ingleses. E nós tivemos lá casos gravíssimos de racismo, como o apartheid, e ainda é um país considerado bastante atrasado e problemático. País colonizado pelos ingleses. Aí você vai dizer, poxa, tem a Austrália, tem os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos era um país de fugitivos. Fugitivos religiosos, porque na Inglaterra a perseguição religiosa era tremenda. E a Austrália era primeiro um país de degradado, parecido com o Brasil. E também tem sempre o exemplo que a gente pode lembrar da Guiana inglesa e dos tantos países africanos que estiveram sob o jugo inglês, de onde não surgiu nada. Na França, Haiti, Guiana francesa. Então eu uso esses exemplos para a gente pensar que não adianta, fui colonizado pelo tal. Chega num momento em que as pessoas que estão ali já não são mais o tal. Durante os 60 anos que tinha durado a unificação de Portugal e Espanha, o comércio português foi arruinado. Os negócios com a Índia entraram em completa decadência e a marinha mercante foi praticamente destruída. Mas o Brasil já tinha vida própria e a atividade econômica tinha aumentado muito deste lado do oceano. Os bandeirantes tinham rasgado os caminhos do sertão em busca de pedras preciosas e lugares para criar gado, fazendo do Brasil o principal fornecedor de couro da Europa. Surgiam as primeiras plantações de algodão e na Bahia, Salvador de Sá havia até mesmo construído o maior navio do mundo para a época. Mas o Brasil ainda tinha uma grande surpresa econômica pela frente. Com a queda do valor do açúcar, a coroa portuguesa implementou estímulos para desbravar terras ainda desconhecidas em busca do ouro. O incentivo maior era um decreto que dava direito de posse ao ouro descoberto. Os bandeirantes, agora caçadores de minérios, começaram a fazer descobertas. As notícias do ouro chegaram rapidamente em São Paulo e convulsionaram a pequena vila. Começava a corrida do ouro. Todos os moradores que tinham condições partiram atrás da riqueza. As boas novas correram rápido pelo Brasil, fazendo com que os colonos de outros estados também cruzassem o sertão até Minas Gerais. Em 3 anos, 6 acampamentos mineiros tornavam-se vilarejos. Eram lugares precários, carentes de tudo o que se pudesse imaginar, menos de ouro. O esquema que surgiu para abastecer as minas mudou a vida não só do Brasil, como também da metrópole. Em menos de meio século, a população mineira tornou-se maior do que Nova York, ultrapassando os 600 mil habitantes da época, enquanto toda a população do Brasil e de Portugal não passava de 4 milhões. As cidades ganharam importância e nobres portugueses vieram para o Brasil. O símbolo da riqueza é a principal cidade mineira do século XVIII, a Vila Rica, que hoje leva o nome de Ouro Preto. A atmosfera na vila era de euforia. Ficaram ricos os mineradores, comerciantes, artesãos e funcionários. A arte acompanhou a prosperidade e fez nascer o esplendor do barroco mineiro, um estilo marcado pela riqueza dos elementos decorativos. Mesmo com a influência europeia, o barroco mineiro pode ser considerado, desde 1500,
a primeira manifestação artística de uma cultura local, e não mais a reprodução dos padrões europeus. Entre os grandes artistas do período, os mais conhecidos são o pintor Manuel da Costa Ataíde e o escultor e arquiteto Aleijadinho, representante máximo de uma verdadeira escola artística. A educação também avançava. Até então, o único estudo disponível no Brasil era dos colégios jesuítas. Com o enriquecimento, o hábito de mandar pelo menos um dos filhos a estudar na Universidade de Coimbra tornou-se regra entre os mais abastados. Com a nobreza rica e seus filhos letrados, Vila Rica ganhou teatro, orquestra e círculos literários. Era o nascimento de uma aristocracia brasileira. No primeiro dia de novembro de 1755, Lisboa sofreu um terremoto que destruiria milhares de casas e edifícios. No mínimo 15 mil homens morreram e o desespero foi generalizado. As primeiras tentativas para restaurar a ordem só começaram no dia seguinte e foram comandados pela Secretaria de Estado do Reino, um homem ambicioso e com planos de reformar Portugal por meio da centralização de poder. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Pombal organizou Lisboa após o terremoto e contava com um contínuo aumento da produção de ouro brasileiro para a reconstrução da capital de Portugal. Na contramão de suas vontades, a produção caía velozmente nas minas. Em vez de Pombal adaptar o ritmo de seus planos, decidiu recorrer à violência e acelerá-los. Ele cria um problema muito sério dentro de Portugal e depois no Brasil, porque é um homem que, fundamentado nesses ideais iluministas franceses, ele tem uma ideia de que a igreja é uma ameaça, embora ele próprio fosse alguém que, de uma forma um tanto ambígua, não colocava em causa a existência da igreja e a relação da igreja com o Estado português na época. Mas a maneira que ele encontrou de inserir os ideais iluministas franceses dentro de Portugal, por via do ensino, foi perseguir os jesuítas. Déspota esclarecido é a visão ou a definição que eu estou mais alinhado. A antítese, como um antônimo, como uma oposição ao comportamento iluminista, é que Pombal vai ter salientado, e mais do que isso, ele vai personificar o poder da Inquisição, que é algo mais atrasado no sentido iluminista do que a Inquisição. E Pombal vai ter salientado o poder da Inquisição, nomeando inclusive inquisidores e dando uma força aos tribunais inquisitoriais que eles até então não tinham. Certa noite, o rei Dom José retornava ao palácio, quando um tiro lhe atingiu o braço e o peito. Os ferimentos o obrigaram a repousar por vários meses, e Marquês de Pombal aproveitou-se do susto para convencê-lo da existência de uma grande conspiração que precisava ser enfrentada. Pombal imaginava uma fonte de dinheiro que podia pagar seus projetos, a Ordem dos Jesuítas. Montou em segredo um inquérito no qual os acusou de organizar um grande complô junto a alguns nobres para matar o rei. Em dezembro de 1758, começaram as prisões que levaram mais de 1000 pessoas aos cárceres em menos de 30 dias. Os conventos jesuítas em Portugal foram cercados por tropas e os presos foram interrogados e torturados. Pombal afirmava ao rei ter as provas que confirmavam todas as alegações. Padres jesuítas teriam convencido membros da nobreza a planejar o atentado. O julgamento levou à morte de 11 nobres, a prisão dos padres jesuítas, o confisco dos bens da ordem e a sua expulsão em todos os domínios de Portugal, inclusive do Brasil. E a questão daí envolve também poder, né? Porque eles já eram digamos assim, estavam tão poderosos quanto o próprio Vaticano. E não é que só existissem santos que escrevessem coisas lindas, que tudo estivesse perfeitamente de acordo com os ensinamentos da igreja. Lá tem padres defendendo o aborto, autores defendendo o assassinato, se é judeu pode matar, tem tudo isso. Tudo isso por questões que já haviam sido resolvidas moralmente, pelo menos nos costumes e na teologia da igreja há muito tempo. Muitas vezes Dom José é isentado
de um processo em que ele foi não só cúmplice, mas também agente. A decadência dos próprios jesuítas, que também era uma verdade. A decadência de outras ordens religiosas e o descaminho que o Brasil estava mais ou menos se encaminhando. Em 200 anos, os jesuítas haviam sido os responsáveis na política de tratamento dos índios e pela educação dos brasileiros. Quando foram expulsos, os colégios foram fechados e regiões inteiras entraram em estagnação. Com isso, o Pombal começa um processo de estatização de várias dimensões da vida civil em Portugal e, portanto, nas colônias, que até então não eram estatizadas, a começar pelo ensino. Isso é interessante porque isso vai ter resultados muito duradouros, que eu acho que perduram até hoje em Portugal e no Brasil, que é um tipo de ensino formado para formar cidadãos para o Estado. Né? E não... Essa ideia de formar cidadãos já é uma ideia já um tanto perigosa e, de certa forma, autoritária, mas quando você transforma o ensino num instrumento de formação de cidadão para o Estado, isso fica ainda mais complicado se o Estado tem um projeto de poder, ou quem domina o Estado num determinado período histórico tem um projeto de poder para forjar mentalidades. Então o Pombal faz isso, né? Com várias dimensões da sociedade civil, estatiza essas dimensões da sociedade civil, e isso vai ter reflexos também no Brasil. A influência no Brasil foi catastrófica. Isso, de facto, foi a pior coisa que aconteceu para o desenvolvimento cultural do Brasil, porque ao expulsar os jesuítas, ele destruiu uma obra de cultura que se tivesse continuado, o Brasil era mais desenvolvido que os Estados Unidos da América do Norte, sem dúvida nenhuma. Pensar que havia escolas de nível inicial e escolas de nível superior que ensinavam ciência, medicina, geometria e fortificações, ou quer dizer, arquitetura. Tudo isso existia no Brasil nessa época. Os verdadeiros objetivos de Pombal começaram a se revelar. O ministro passou a ser o senhor absoluto de Portugal e concentrar riqueza nas mãos de amigos. Distribuiu monopólios de regiões e setores da economia portuguesa e brasileira, fazendo investimento estatal, doações de terrenos e aplicando privilégios fiscais, além de dar auxílio do Estado para esmagar os concorrentes. As companhias consumiram muito dinheiro e não entregavam nenhum progresso. Pombal seguiu firme seu plano e buscou tirar mais dinheiro da única fonte disponível, o Brasil. Criou novos impostos e proibiu diversas atividades econômicas para favorecer a economia portuguesa e enfraquecer a brasileira. Acabou com as capitanias, mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro e estatizou a educação para um estado que não tinha professores. Portugal mergulhou em uma grave crise econômica, em decorrência da gastança do Estado e da intervenção na economia. Os brasileiros começaram a demonstrar uma série de revoltas contra as medidas portuguesas. Surgiram tensões quando, diminuindo a extração, por esgotamento das jazidas, a coroa continuou cobrando dos produtores uma quantidade fixa de ouro, independentemente da produção. E aí isso aí causou a revolta que deu origem à Inconfidência Mineira, foi a tal da derrama. E aí eles tinham que entregar anualmente esse valor, que era a derrama. Então tinha um momento em que a derrama ia ser cobrada. E mesmo quem não tinha alcançado pelo quinto esse valor, tinha que pagar esse mínimo. E às vezes esse mínimo era muito, porque de fato o ouro em Minas começa a escassear. Aí eles se juntam e se revoltam contra isso. A Inconfidência Mineira nasce basicamente disso, só que a revolta não estoura, porque tem um fofoqueiro lá, todos sabem, que antes da revolta estourar, ele denuncia tudo que estava acontecendo às autoridades portuguesas. As autoridades portuguesas, com uma mão bem pesada, perseguem aqueles que eram os líderes e enforcam alguns e esquartejam o famoso Tiradentes aí, e espalham suas partes, seus pedaços aí, pelo Rio de Janeiro e por algumas cidades importantes como Vila Rica. Então você percebe que o que estava acontecendo lá era uma revolta do elemento nativo contra aqueles que organizavam as coisas para o bem de Portugal. E nós vamos ver várias outras revoltas no Brasil, que são chamadas de revoltas nativistas. O europeu que imigrava
fazia na América uma vida muito diferente da que tivera até então. O meio, o clima e a gente que encontrou o transformaram. Nós nos esquecemos, no caso brasileiro, que o Brasil foi feito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Passavam quase 3 séculos que os índios e os portugueses tinham se encontrado. A miscigenação tinha ido adiante de geração em geração, e finalmente havia aquilo que parecia ser o povo brasileiro: negro, índio e europeu. A miscigenação, muito mais do que um enquadramento à luz de uma opressão, eu a entendo como uma virtude brasileira. Quer dizer, a grande coisa do Brasil, evidentemente, foi a miscigenação. Isso que atenuou as fronteiras entre raças e permitiu. Hoje, acho que metade da nossa população é mestiça, é negro mestiça. Tá certo? Se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, bom, talvez você não tivesse nem guerra civil. O Brasil ainda tinha muitos problemas para enfrentar. Diante do espelho, prestamos contas a todas as gerações que nos entregaram a missão de nunca desistir e fazer da superação a nossa história. As dificuldades que deixamos para trás nos fizeram um único povo, que traz consigo uma grande lembrança do passado. No nosso sangue corre cada embarcação portuguesa que disse adeus ao velho mundo, cada tribo indígena que nos ensinou a ser livre nessa terra, cada gota de suor escravo derrubado nesse chão, cada imigrante que um dia prometeu uma vida melhor para sua família. Nós somos descendentes dos gregos, mas nós somos também descendentes de Meroé. E somos descendentes dos que fizeram os castelos medievais europeus e dos que fizeram o grande Zimbabue. O nosso sangue é o tratado de paz da humanidade. Nenhum povo tem a consciência do seu destino e a certeza do seu valor se ignora o seu passado ou se simplesmente não o entende. Todo esse peso cultural enorme, toda essa tradição, toda essa história precisa ser devolvida. As grandes nações souberam construir admiráveis lendas históricas, que lhes dão às suas nobres tradições poesia, alma e sentido. O Brasil pôde dispensar essas lendas. Basta-lhe o sincero resgate da sua lenta elaboração, o autêntico romance das suas origens, das mais diferentes vidas que aqui se fundiram e forjaram este vasto painel da nossa história tão aflita e heróica.